Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Pai seja convosco. Amém. É um motivo de muita alegria estarmos reunidos aqui aos domingos para cultuarmos e engrandecermos ao nosso Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus e a mensagem que eu quero lhes transmitir nessa noite, ela tem como tema a seguinte frase: não se preocupe, creia em Deus, creia em Jesus. Gostaria que você lesse aí na sua Bíblia junto comigo, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, que diz o seguinte, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestimento? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não andeis vós não tendes vós muito mais valor do que eles? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. O que nós acabamos de ler são palavras de Jesus, são orientações que Ele nos dá para que não vivamos aqui uma vida de ansiedade. Infelizmente, muitas pessoas aqui neste mundo, elas estão vivendo assim, debaixo de ansiedade. É aquela preocupação com o que poderá vir a acontecer. É aquela preocupação pelo futuro. É aquela preocupação de não conseguir vencer a dificuldade, de não conseguir pagar a conta, de não conseguir ter comida, ter roupa, ter casa, continuar vivendo. E há pessoas que elas se preocupam tanto que elas chegam a sofrer em consequência dessa preocupação. E infelizmente, a gente tem casos aí
de pessoas que até morrem, chegam a morrer porque se preocuparam demais. E aí então sofrem um infarto e de repente tudo se acaba ali. Agora, o que é mais triste é que muitas vezes as pessoas elas se preocupam tanto, elas sofrem tanto, sentem tanto medo de que alguma coisa ruim venha lhes acontecer, e talvez isso nem venha a acontecer. Às vezes são aquelas possibilidades, né? Aquelas previsões que os outros fazem, ou as coisas que as pessoas dizem para nós mesmos, né? Muitas vezes as pessoas elas fazem previsões, né? Elas querem adivinhar o futuro de tudo. Elas dizem, isso vai acontecer com você, daqui a alguns dias você vai estar com essa doença, isso não vai dar certo. E a pessoa então se preocupa tanto com essas palavras, com essas previsões, e aí alguns chegam até a sofrer um infarto e morrem, e muitas vezes até por um problema que nem viria a acontecer. Só pela preocupação elas findam morrendo. E nós encontramos aqui Jesus falando. E é interessante, se você ler o Evangelho, você vai perceber o seguinte, que Jesus, todas as vezes que ele encontrava uma pessoa preocupada, chorando, lamentando, a pessoa se sentindo derrotada, vencida, ele levava uma palavra para essa pessoa que ela deveria ter outra atitude. Por exemplo, ele encontra um cortejo fúnebre, e aí ele encontra uma mãe que está levando o seu filho para o cemitério, que está morto. E naturalmente ela está chorando. E ele chega com ela e diz assim, não chora. Alguém poderia dizer, como? Eu não vou chorar? Meu filho morreu, meu filho está no caixão, está indo ser sepultado. Mas a palavra de Jesus para ela foi, não chora. Ele deu uma palavra ao menino morto e ele voltou à vida. Ele trouxe para ela a solução. E em várias outras ocasiões, nós encontramos Jesus dizendo às pessoas para elas não se preocuparem. Não é? Mesmo quando a pessoa ela está convicta de que ela tem razão, que ela tem certeza de que ela pode se entristecer e se lamentar, porque o que ela está sofrendo é muito grande, ele chega e diz, não é como você está pensando, não. Você está entendendo a coisa da forma errada. Você lembra daqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, e eles iam tristes, porque Jesus havia morrido lá na cruz, havia sido sepultado, e já haviam passado 3 dias, e Jesus estava morto na cabeça deles. Eles viram Jesus morto, e eles iam caminhando lá na estrada de Emaús, tristes, abatidos, eles estavam derrotados. E olha o que aconteceu, enquanto eles caminhavam, o próprio Senhor Jesus apareceu lá e começou a caminhar no meio deles, junto com eles. Só que eles não conheceram que era Jesus, eles não perceberam que era Jesus. E aí Jesus pergunta para eles, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão lamentando? Por que vocês estão sofrendo? E eles disseram para Jesus, és só tu
que vindo de Jerusalém, não sabe o que aconteceu lá. O que aconteceu com o varão chamado Jesus. E isso aí é motivo, sim, para a gente estar triste. E aí, então, Jesus começou a explicar para eles aquela tribulação. Foi explicar para eles, através de toda a Escritura, foi mostrar para eles que era necessário que o Cristo padecesse, fosse à cruz, morresse, fosse sepultado, para então vencer a morte. Que era necessário passar por toda aquela dificuldade e que aquilo que parecia ser a maior derrota, na verdade, era a maior vitória. É interessante que eles, ao ouvirem aquelas explicações de Jesus, eles foram compreendendo ao ponto de o coração deles ir se acalmando. Quando a gente compreende o propósito de Deus, a vontade de Deus, as ações de Deus na vida da gente, a gente não se preocupa, a gente se acalma, a gente se tranquiliza, né? Ao ponto de eles se alegrarem novamente, né? Quer dizer, Jesus foi lá para mostrar para eles que a preocupação deles não era justificada, não era certa. Jesus Cristo, ele disse assim: não se turbe o vosso coração. O que é se turbar? É se preocupar, é ficar ansioso, é ficar perturbado, com medo daquilo que pode vir a acontecer. E alguém pode dizer: mas como eu não vou me preocupar? Jesus disse: creia em Deus, creia em mim. Quero dizer a todos vocês que estão aqui nessa noite e os que me assistem pela internet, que a resposta, a solução para a preocupação, para a ansiedade, para o medo das coisas que estão por vir, é crer em Deus, é crer em Jesus, é confiar no Senhor, é saber que Ele cuida de nós. Nesse texto que nós lemos, Jesus Cristo, ele traz à tona aqui as grandes preocupações das pessoas, que é a preocupação com o alimento, com a comida, e com a roupa, com o sustento. E aí ele diz: não andeis preocupados com a comida, com o vestuário. E aí alguém pode dizer: mas como que eu não vou me preocupar? E ele diz: olhai, as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem. Mas ele diz: contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Ele diz: olhai aí, os lírios do campo. Ele diz: nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E aí Jesus diz uma coisa maravilhosa. Ele diz: será que vocês não valem mais do que as aves dos céus e do que os lírios do campo? Será que a vida não é mais importante do que a comida, do que a roupa? E aí ele mostra, com aquelas palavras, que o ser humano, nós somos especiais. Quero dizer para você, meu amigo, você é especial. Você é a obra-prima de Deus. E Deus, ele tem um amor muito grande pela sua criação. Foi Ele quem criou as aves dos céus. Foi Ele quem criou os lírios do campo. E assim como Ele cuida
as aves dos céus e dos lírios do campo, que Ele ama porque é criação sua. A obra-prima dele é você. E Ele ama você. Você é mais valioso do que as aves dos céus e do que o lírio do campo. E Deus vai cuidar de você também. E aí então Jesus nos dá aqui um segredo para a gente não viver essa vida de ansiedade. Sabe o que ele disse? Vocês leram aí junto comigo. Ele disse assim, olha, ao invés de vocês viverem preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir, como é que vão viver, vão sobreviver daqui para frente, ele diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você ouviu isso? O segredo para a gente ter o suprimento da nossa vida é a gente buscar a Deus em primeiro lugar, colocar Deus no lugar de Deus da nossa vida, lançar sobre Ele a nossa preocupação e deixar Ele cuidar de nós. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E eu acho tremendo essa última palavra dele, quando ele diz assim, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. A gente quer se preocupar logo com tudo, né? E ele diz, descanse, viva cada dia. Você teve a sua necessidade suprida hoje, amanhã ele vai suprir de novo. Amanhã o milagre vai se repetir, a bênção virá. Mas uma coisa, meus amigos, nós não podemos deixar, é o de buscarmos a Deus em primeiro lugar na nossa vida. É o de termos um relacionamento com o Senhor. E aí eu digo mais, se nós não buscamos a Deus em primeiro lugar, se nós não temos um relacionamento com Deus na nossa vida, aí a gente vai viver uma vida de ansiedade. Nós vamos estar o tempo todo preocupados, ansiosos. Vamos estar vivendo assim, sofrendo por antecipação. Então, nessa noite, compreenda isso. Os que confiam em Deus, os que buscam a Deus, os que andam com Deus, conseguem descansar, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à falta, mesmo em meio à crise, mesmo em meio ao sofrimento. Por quê? Porque eles têm a certeza, a segurança de que Deus há de mudar completamente a sua vida, a sua história. Então fica aqui nessa noite esta palavra a você. Não ande ansioso por coisa alguma. Confie em Deus, creia em Deus, Ele cuida de você. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos orar. Fique de pé aí no seu lugar, ligue o seu pensamento com Deus, eu quero orar com você. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela tua palavra que nos foi transmitida nesta noite. Te apresento cada pessoa que está aqui presente nesta noite. Peço que o Senhor abençoe estas vidas de uma maneira especial e poderosa.
Te apresento, ó Deus, aquelas que nos assistem pela internet, pela TV, pelo vídeo, que o Senhor também as abençoe. Te apresento de uma forma especial aquelas que estão preocupadas, ansiosas, diante do futuro, com medo de que haja falta, haja problema, haja dificuldade. E eu te peço, Deus, traz paz aos corações, traz fé, traz esperança, traz certeza de vitória. E eu te peço, ó Pai, vem suprir as necessidades de todo este povo, supre as necessidades financeiras, Pai, que eles possam vencer as contas, as dívidas, supre, Senhor, as necessidades de alimentação, de roupa, de calçado, de moradia, supre todas as necessidades materiais e físicas destas pessoas, supre as necessidades sentimentais também, e as necessidades espirituais. Ó Deus Todo-Poderoso, nessa noite eu te peço, te manifesta poderosamente no nosso meio, na vida destas pessoas, trazendo a elas a paz, a solução, a certeza da vitória que só o Senhor pode nos dar. Ó meu Deus, é o que eu te peço nesta hora, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos dar uma salva de palmas muito forte. Glória ao Senhor Jesus.